que o Sonic é um dos grandes ícones do mundo dos jogos. Eu acho que vocês já estão cansados de saberem, né? E esse ano ele completa 32 anos. E você sabe tudo sobre o Sonic o Ouriço? Não? Então, vamos lá. E aí turma, beleza? My name is Andrek. Galera, como eu falei, o Sonic é um dos maiores personagens do mundo dos jogos. São mais de 30 anos de jogos do Sonic, então é claro que um personagem como ele tem muita lore, tem muita história, tem muita curiosidade pra falar sobre. Então quem melhor que meu personagem favorito de todos pra começar um novo quadro aqui no canal de curiosidades sobre personagens. O que você acha? Gostou? Então já deixa seu like e se inscreve no canal que você ajuda demais com isso. E quem não se inscrever vai perder 100 reais na conta do banco. Você que sabe. Eu me inscreveria. Muito obrigado pela sua inscrição, então bora conferir 10 curiosidades sobre Sonic o Ouriço. Número 1. A primeira aparição. Turma, lá nos anos 90 a Nintendo comandava o mercado de jogos. Então, para competir, a Sega decidiu criar o Sonic. Porém, se você acha que a primeira aparição dele foi em Sonic 1 do Mega Drive, eu sinto lhe dizer que você está errado. Ele apareceu pela primeira vez em Red Mobile, um jogo da Sega que estreou alguns meses antes do primeiro jogo do Ouriço. E nele o Sonic não passava de um chaveirinho que ficava pendurado no canto da tela. Número 2. Os tênis de Sonic. Quando a Sega estava criando o Sonic, eles usaram o Michael Jackson, o rei do pop, como inspiração para os sapatos dele. Afinal, na época, Michael era um dos maiores artistas do mundo. E assim, o famoso tênis do Sonic foi inspirado em Michael Jackson na capa de seu álbum Bad, que foi lançado em 1987. E já as cores do tênis foram inspiradas nas cores do Papai Noel. Número 3, o primeiro Sonic. Antes de qualquer personagem ser como a gente conhece ele hoje, ele já passou por vários designs anteriormente. E obviamente o Sonic não escapa disto. Antes de ele se tornar esse personagem que nós tanto conhecemos e amamos, ele era assim. Ele era tão diferente que seu nome nem era Sonic, e sim Mr. Needle Mouse. E já que seu nome era diferente, o nome do jogo também era outro. Na verdade, o nome inicial era Project Needle Mouse. Também tem rascunhos de uma versão do Sonic que foi um coelho, que concorda comigo que ele parece muito mais um personagem de Cuphead do que o Sonic que a gente conhece. Número 4. Origem nos quadrinhos. Nos jogos nunca foi apresentado um motivo pra gente pela qual o Sonic seria esse ouriço azul com velocidade supersônica, mas a SEGA já deu explicação disso em outros lugares, como o desenho, quadrinhos e até mesmo o filme. Mas uma das origens que chama mais atenção foi apresentada pra gente num dos quadrinhos do Sonic. Nessa história, Sonic era um ouriço normal que vivia no planeta Mobius, até que um dia ele encontra o Dr. Quintobor, um cientista que buscava entender o poder das esmeraldas do caos. E se você não sacou, Quintobor é na verdade o Robotnik de trás pra frente. E durante um experimento, o Sonic ele acaba correndo numa velocidade tão alta que ele chega a quebrar a barreira do som, fazendo assim com que ele entrasse em contato com a energia das esmeraldas, fazendo assim com que ele ganhasse super velocidade, além de ter aquele tom azulado que a gente tanto conhece. Tanto que nessa história, depois desse experimento, o Quintobor entrega os famosos tênis do Sonic pra ele. Depois de meses ainda trabalhando no seu projeto de concentrar toda a energia de maligna que existe no mundo nas esmeraldas do caos, acaba que ocorre outro acidente e Quintobor é afetado pela energia das esmeraldas do caos. Só que dessa vez, como elas já tinham muita energia maligna dentro delas, ela acabou passando toda pra ele. E no momento do acidente ele estava segurando um ovo, o que fez com que seu corpo ganhasse aquela aparência mais redondinha que a gente conhece. E foi assim que surgiu o Robotnik ou Eggman, se você preferir. Então essa história em quadrinhos tenta dar uma origem pro Sonic e pro Eggman, que já foi contada diversas vezes e de diversas formas diferentes. A gente tem que falar desse seu visual novo. Parece uma mistura do Professor X com o cara do Monopoly. Número 5, o Sonic não saber nadar. Sinceramente, quem não odiava as fases de água do Sonic? Nosso maior desespero era quando começava a tocar aquela música dos infernos. Mas isso só acontecia porque o Sonic não sabe nadar, tanto que isso é abordado em vários desenhos do Sonic. Tá bem, eu admito, ainda não sei nadar.
E nunca fiz aquelas aulas na piscina pública. Sonic, você prometeu! Queriam me botar na turma dos botinhos, com as crianças. Eu não posso nadar com crianças de 5 anos. São cruéis quando percebem uma fraqueza. Mas por que ele não sabe nadar? Perguntaram isso para os desenvolvedores e eles responderam porque eles pensavam que ouriços não sabiam nadar. O que não é verdade porque eles sabem. Só que isso ficou tão marcante que eles decidiram não alterar isso e mantiveram o Sonic não sabendo nadar. Tanto que hoje em dia é comum ver piadas na saga Sonic sobre isso. Então se você se perguntava por que o Sonic não sabe nadar e por que você tinha ódio das fases de água, tá aí sua resposta. Número 6. Sonic teria uma banda de rock e uma namorada humana. Também, antes do Sonic se tornar esse ouriço que a gente tanto conhece, ele passou por várias ideias e uma dessas é que ele participaria de uma banda de rock. E ele namoraria uma mulher chamada Madonna, que seria uma fã da banda, e o Sonic teria que salvar ela, provavelmente do Eggman. Porém, essa ideia foi descartada, até porque um animal namorar uma humana, isso é muito estranho. B-Movie tá aí pra comprovar, e sem contar que isso pareceria muito a ideia dos jogos do Mario, de ter que salvado um Zelda em defesa. Então, os desenvolvedores decidiram cortar essa ideia, e Sonic deveria ser remodelado, então eles tiraram a banda e a namorada dele. Número 7. Michael Jackson participou de Sonic 3. Bom, talvez você tenha ouvido falar sobre isso, até porque com o lançamento de Sonic Origins, que seria o jogo que remasterizaria 4 clássicos dos jogos do Mega Drive, essa notícia voltou a ser comentada. Durante o desenvolvimento do terceiro jogo da franquia Sonic, a SEGA decidiu chamar Michael Jackson para participar da criação de algumas músicas do jogo, tanto que a batida de fundo das músicas do jogo parecem muito com músicas do Michael Jackson que ele tinha já lançado na época. Bom, isso foi recentemente confirmado, porém muitos acreditavam que isso era uma teoria, pois o nome de Michael Jackson não aparece nos créditos do jogo. Então o pessoal começou a criar teorias para explicar, o porquê que o nome dele não estava lá. Alguns dizem que por conta de Michael Jackson ser perfeccionista, o que o cantor era, e o fato do Mega Drive não suportar melodias muito complexas, acabou que ele não gostou do resultado final e decidiu pedir para que seu nome não fosse mencionado. Outros já falam que a SEGA, vendo que Michael Jackson estava relacionado a acusações de pedofilia na época, eles decidiram basicamente cortar laços com o cantor. Tanto que nessa época ele foi cortado de vários projetos imensos por conta das acusações. Mas sim, Michael Jackson participou de Sonic 3 do Mega Drive. Número 8. O que acontece se você abandonar o Sonic? Isso aqui é uma curiosidade já bem famosa no mundo do Sonic. Se você fica muito tempo sem mexer o personagem, o Sonic começa a bater o pé e olhar pra você. Em alguns jogos as animações são diferentes, mas todas elas envolvem o fato de você deixar ele esperando e ele ficar entediado. Porém, lá no Mega Drive, quando foram fazer o Sonic CD, os desenvolvedores decidiram ir um pouco além nisso. Então se você deixasse o Sonic esperando por muito tempo, ele pulava pra fora do cenário e você perdia uma vida. Sem contar que você tinha que recomeçar a fase. Esse é o preço que você paga por deixar ele esperando. Número 9. O balão do Dia de Ação de Graças. Turma, acho que já é de conhecimento geral que lá nos Estados Unidos eles têm a tradição do Dia de Ação de Graças. Esse dia é muito abordado em desenhos, filmes e séries americanas. Porém, durante o desfile de comemoração da Macy's, não sei se está certo, uma empresa que foi fundada nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, eles decidiram colocar um balão do Sonic. Isso foi lá em 1993, o que fez com que o Sonic fosse o primeiro personagem do mundo dos jogos a ter um balão gigantesco dele, e também o primeiro personagem do mundo dos jogos a participar daquela comemoração. Porém, em 93, o balão acabou batendo num poste, o que fez com que ele estourasse e ele começasse a murchar rapidamente. E o incidente acabou deixando 2 pessoas feridas, uma garotinha e um policial. Mas mesmo depois disso, em 2012, o Sonic voltou a aparecer no desfile com um novo balão já na sua versão mais moderna. Número 10. O Sonic te ajuda a fazer pipoca. Por último, uma curiosidade que não é muito comentada, mas é que o Sonic, ele te ajuda a fazer pipoca. Basicamente, no Japão, lá nos anos 90,
foi lançada a Sega Sonic Popcorn Shop, que era uma máquina de pipoca do Sonic que ficava nos fliperamas. E nela, para você conseguir sua pipoca, você tinha que jogar um joguinho que o Sonic, o Tails e até mesmo o Eggman aparecia. No caso, o joguinho era a fase na qual você tinha que colocar sal na sua pipoca, esquentar ela, colocar algum outro tipo de tempero que você quisesse. E reza a lenda que se você perdesse no jogo, a pipoca ficava ruim. Número 11. Curiosidade bônus. Ah, por essa você não esperava, né? Bom, em 93 a Sega decidiu patrocinar um evento da Fórmula 1. Então, durante o circuito que ocorreu em Doylton Park, na Inglaterra, foi possível de ver a logo da Sega e o Sonic em várias partes do trajeto. E a Sega também estava patrocinando a equipe Williams, tanto que os corredores da equipe, eles usaram capacete e macacões azuis, luvas brancas e tênis vermelho. Isso tudo para parecer que era o Sonic que estava dirigindo. Sem contar que na lateral do carro também tinha o desenho das perninhas do Sonic, como se ele estivesse pilotando. Sem contar que para presentear o vencedor, a Sega também fez uma estátua do ouriço que seria entregue junto com o troféu da competição. E quem levou esse troféu foi ninguém menos que o brasileiro Ayrton Senna, um dos maiores corredores da Fórmula 1, um dos maiores corredores da história. Só que depois do evento o troféu nunca mais foi visto, e muitos até achavam que esse troféu estava perdido. Porém, recentemente a McLaren, a equipe pela qual o Senna competiu na época, postou uma foto e mostrou que o troféu está guardado em uma das sedes deles. E se você reparar bem nas duas fotos, a mão do Sonic está numa posição diferente. Isso se deve porque o troféu tem um braço articulado. Então, o mesmo troféu ele está guardado lá numa sede da McLaren, infelizmente pegando um pouco de poeira porque parece que ele está esquecido lá. E aí, o que você achou? Você já conhecia essas 10 curiosidades? Quer dizer, 11 curiosidades sobre o Sonic? Comenta aqui embaixo junto de nome de outros personagens para eu trazer para esse quadro aqui do canal. E aproveitando que eu consegui te manter até aqui, aproveita e deixa seu like aqui embaixo e não se esquece de se inscrever, porque assim o YouTube vai te notificar quando sair vídeo novo aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui, tchau!